Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que Deus hoje visite a tua casa, visite a tua família, visite você e derrame sobre você bênçãos sem medidas. Deus é contigo. Obrigado pelos likes. Obrigado pelo compartilhamento, obrigado por assistir o vídeo até o final e obrigado por se inscrever no canal. Deus continue abençoando você que compartilha esses vídeos, que a mão do Senhor traga uma bênção especial por todos aqueles que compartilham essa mensagem com outras pessoas. Estamos dentro da série A Verdade e hoje nós vamos analisar um pouquinho mais e eu quero combinar com você para a gente conhecer um pouquinho mais acerca da divindade, tá bom? Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, ou melhor, eis-nos aqui. Que o Senhor olhe para cada um de nós que estamos assistindo esta mensagem, estamos estudando juntos a Tua Palavra, que possamos hoje crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos ser instruídos pelo Senhor. Como diz João capítulo 12, serão todos ensinados por Deus. Então nós queremos hoje que o maravilhoso Espírito Santo, Deus Consolador, Deus Confortador, fale conosco e nos instrua, nos ensine a aprender da Tua Palavra, a compreender a Tua Palavra e a praticar a Tua Palavra. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu perdão, e dá-nos as Tuas bênçãos em nossa vida pessoal, naquilo que precisarmos, ó Deus, nos conflitos que estivermos atravessando, que a mão do Senhor nos dê vitória, que nas angústias, que a Tua mão nos dê um conforto, um consolo, e que nos problemas o Senhor nos dê a alegria de vencermos, de superarmos, de alcançarmos o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Precisamos de Ti, e sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Abraça a gente, perdoa a gente, salve a gente e agora fale com a gente através da Tua Palavra. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, a Bíblia tem uma doutrina chamada doutrina da divindade. E algumas pessoas, hoje, infelizmente, eu posso dizer para você, até com tristeza, que o ateísmo, a palavra ateísmo é a pessoa que diz que Deus não existe, ela crê que Deus não existe, ou que Deus morreu. Deus é o deísta, é aquele que acredita que Deus, ele criou todas as coisas, mas abandonou a terra. Então, para o ateísta, Deus não existe. A terra é fruto do acaso. Para o deísta, Deus criou, mas abandonou a terra. É como o criador do relógio. Ele criou o relógio, mas ele não tem participação nenhuma e ele não tem compromisso nenhum com quem está usando o relógio. Se o relógio vai funcionar, se não vai funcionar, ele não tem compromisso nenhum. Esse é o deísta. Nós temos o panteísta, que acredita que Deus é tudo, tudo é Deus. Nós temos hoje também os idólatras, que faz Deus de qualquer coisa, né? Deus de porcelana, Deus de ouro, Deus de prata, Deus de madeira, Deus de barro. Então nós temos os idólatras que aí criam um Deus à sua vontade. E o que a Bíblia ensina acerca de Deus, da divindade? Aí o primeiro versículo da Bíblia começa dizendo assim: no princípio Deus. Eu quero ficar só com essa expressão, tá? No princípio Deus, porque esse princípio aqui, muita gente ficam presas nessa palavra princípio, como se Deus tivesse origem. E eu não quero me prender aqui nessa questão teológica. Como eu disse, o meu canal ele tem um objetivo mais simples, mais prático. Porque às vezes a gente fica tão preso na teoria, a gente fica tão preso na discussão do sim, do não, do é, do não é, do pode ou não pode. E essa discussão
para mim, ela não gera satisfação, ela não gera alegria. Eu acho que ela gera mais dúvida, incertezas, medos. Então, para evitar essas questões todas, eu prefiro trabalhar a questão aqui, essa expressão no princípio, dizendo o seguinte: antes de todas as coisas, Deus. Antes de todas as coisas, Deus. Agora, como Deus foi criado? Como ele surgiu? Isso é uma questão que ele, Deus, fez questão de não revelar. Agora, para quem acredita na palavra de Deus, a Bíblia, nós temos uma testemunha poderosa na terra da existência de Deus, que é o próprio Satanás. Tiago, no capítulo 5, ele diz que o diabo crê que Deus existe. Ora, se Satanás é um anjo que veio do céu e veio morar na terra, e ele crê na existência de Deus, e por isso ele trabalha 24 horas para me afastar de Deus, então o próprio Satanás testifica para mim, para nós, de que Deus é uma pessoa real. É um ser real. Não é um ser imaginário. É um ser real. Agora, essa expressão no princípio aqui, eu posso fazer uma aplicação temporária, ou uma aplicação primária. Primária não. Primária é antes de todas as coisas. E uma aplicação secundária é que antes de tudo ele é Deus, sem começo, sem fim. Mas na minha vida pessoal, ele precisa ser o princípio e o fim. Ou seja, ele é o primeiro e o último. Eu não posso ter além dele mais nenhum outro Deus. Vamos lá, Isaías, para a gente entender essa questão, eu disse que essa série ela é mais técnica, mas a gente vai fazer um estudo da Bíblia para a gente compreender a divindade. E quando eu me refiro aqui Deus, né, essa expressão Deus aqui é plural, tá? Essa expressão, no princípio Deus, é plural. Está se referindo ao Pai, está se referindo a Jesus Cristo, está se referindo ao Espírito Santo. Está se referindo à divindade. Por isso esse tema é a divindade. Eu não quero trabalhar aqui, podemos até fazer um estudo separado das três pessoas. Primeiro de Deus, o Pai, depois Jesus Cristo, depois o Espírito Santo. Eu não acho relevante isso, porque os três são um. E como Deus, agindo juntos, eles trabalham para mim e para você. A divindade veio à Terra trabalhar, criar e promover a vida na Terra. E o Espírito Santo não voltou para o céu. O Espírito Santo paira sobre as águas, Gênesis 1, verso 3. Então o Espírito Santo escolheu ficar aqui. A terceira pessoa da divindade escolheu ficar aqui por mim e por você. O Espírito Santo escolheu não voltar para lá no final da criação para ficar aqui conosco. Eu não sei se... eu já disse no meu canal que, na verdade, tudo isso faz parte do projeto da redenção. Mas é maravilhoso saber que o próprio Deus escolheu ficar aqui, porque ele sabia que o homem ia pecar e que o homem ia precisar de ajuda para voltar para Deus, para se relacionar com Deus, para ver a manifestação da bondade de Deus. A gente não consegue ter uma visão de Deus sem a ação do Espírito Santo em nós. Então eu prefiro trabalhar o tema a divindade. Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vai ver que lá em Efésios capítulo 3, Paulo vai dizer que, né, tudo é um só. Né? E agora, em Isaías 43, Deus ele faz questão de se revelar, dizendo que antes dele não existiu Deus nenhum,
e depois dele também não haverá. E Satanás não contesta isso. Nenhum versículo da Bíblia que apresenta as ações do diabo na terra contesta a existência de Deus ou essa presciência de Deus e a sua onisciência. Presciência, aquele que não tem origem, e onisciência, aquele que não tem fim. Porque Deus conhece o fim desde o princípio, onisciência, né? Então ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, do princípio ao fim. Então Deus não tem começo nem tem fim. Ele é presciente e onisciente. Ele não tem origem. E Satanás não questiona isso. Em momento nenhum da Bíblia, Satanás questiona a origem de Deus. Ele questiona a autoridade, ele questiona as leis, ele questiona os mandamentos, ele questiona o governo de Deus, mas não questiona a origem, a existência de Deus. Tá? Isaías 43, leia comigo, versículo 10 e 11, está escrito assim. Isaías 43, verso 10 e 11, está escrito. Observe. Eu sou Deus, e fora de mim não há Deus. Eu sou Deus, e fora de mim não há salvação. Algumas versões vão dizer isso aí, tá? Eu sou Deus, e fora de mim não haverá. Mas aí no versículo 10 está escrito assim: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibam e creiam e entendam que eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Aquele mesmo que criou lá no começo, Gênesis 1, é o mesmo. E diz assim, ó, eu sou o mesmo. E que antes de mim não se formou nenhum Deus. E depois de mim nenhum outro se levantará. E lembre-se que essa expressão aqui, a gente pode se referir claramente a Satanás. Porque Satanás no céu, ele se autoglorificou como Deus. Leia Isaías capítulo 14. Satanás não vai questionar a existência de Deus, porque ele queria ser melhor e maior do que o próprio Deus. Então ele não questiona a origem, a existência de Deus. Ele questiona a autoridade, o poder, o governo, os mandamentos. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. A partir do versículo 12, leia comigo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração, subirei acima das estrelas de Deus. Me assentarei no trono, no monte da congregação, e nas extremidades do norte. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a Deus. Satanás, ele não questiona a existência nem a origem de Deus. Ele não questiona a identidade de Deus. Por quê? Porque ele queria ser igual a Deus, em autoridade e poder. Por isso ele questiona a autoridade de Deus. Por isso ele questiona os mandamentos de Deus. E aí ele vai se tornar Satanás. Porque primeiro ele é Lúcifer, anjo de luz, filho da alva. A brilhante estrela da manhã, Lúcifer, o filho da alva, o filho de Deus. Ele se rebela contra a autoridade, contra o poder, contra o governo de Deus, contra os mandamentos de Deus. Porque ele queria ter a prerrogativa, o atributo da divindade nele. Ele era um ser criado. Ele queria ser Deus. E ele diz que vai exaltar o seu próprio trono acima do trono de Deus. Ele queria ser melhor do que o próprio Deus. Então Deus vai dizer em Isaías 43, versículo 10, que antes dele não se formou nenhum Deus, e depois dele nenhum Deus haverá. É uma sentença direta a Satanás, dizendo que a tentativa dele de se tornar um ser divino, adorado por todo ser humano, era inútil. E também o ser humano, ao tentar criar imagens para adorar o próprio Deus, era inútil, porque Deus não se faz representar por nenhuma obra feita pelas mãos do homem.
a idolatria é combatida aqui. E, acima de tudo, é combatida a prerrogativa satânica de o ser humano ou o próprio Satanás querer ser igual ou melhor do que o próprio Deus. Então a Bíblia apresenta uma divindade. E como eu disse, e eu não me canso de repetir, a divindade, ao criar o ser humano e saber, na sua onisciência e na sua presciência, de que o ser humano iria pecar, o Espírito Santo escolhe ficar aqui para ajudar o ser humano, para auxiliar o ser humano, para socorrer o ser humano, e Jesus Cristo decide vir a essa terra, viver como homem, morrer pelo homem. A divindade se une no projeto da redenção para alcançar o próprio homem. João, capítulo 1, apresenta essa divindade justamente nos 3 aspectos. Né? Eu estou falando aqui da divindade como Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bem? João, capítulo 1, leia comigo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Observe que aqui já há uma separação. No princípio era o verbo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio Deus, né? E aqui no princípio era o verbo. A expressão pode ser traduzida da mesma maneira. No princípio o verbo. No princípio Deus, Jesus Cristo. No princípio Jesus Cristo estava com Deus. E no princípio ele era Deus. Olha aí, o verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. E aí, Renivaldo, o Espírito Santo não é Deus? Atos capítulo 5. Eu gosto de conectar 2 passagens para explicar a questão da divindade do Espírito Santo, tá? Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Pedro fez questão de fazer uma explicação simples acerca da divindade do Espírito Santo. Diz aí, a partir do versículo 3, então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Observe essa expressão. Por que Satanás encheu o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Aí, no versículo 4, ele diz assim, olha, você não mentiu a homem, você mentiu a Deus. Quem é o Espírito Santo? Deus. O Espírito Santo é Deus. Lá em Timóteo, 2 Timóteo, a gente viu na mensagem anterior, na mensagem de ontem, Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, está escrito que homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, diversos textos da Bíblia apresentam o Espírito Santo como Deus. Jó, capítulo 33, versículo 4, diz que o Espírito Santo é criador. Leia comigo. O Espírito Santo é criador. Já viu que João 1, versículo 1, né? Jesus Cristo é Deus. E é criador também. Agora, em Jó, capítulo 33, apresenta o Espírito Santo como criador. O Salmo 139 também, tá? Você não precisa ficar preso só em Jó, não, porque o Salmo 139 diz que, por modo assombrosamente, nós fomos criados. E lá, Davi, que é o autor do Salmo 139, faz questão de apontar o Espírito Santo como criador. Mas no versículo 4 de Jó, Eliú diz assim, o Espírito Santo me fez. O sopro do Deus Todo-Poderoso me deu vida. Então, quem é o Criador aqui? O Espírito Santo. Observe que a Bíblia apresenta, antes de todas as coisas, Deus. Sem origem e sem final. Não se levantará outro Deus. Agora, esse Deus eterno, ele se divide em 3 pessoas. Deus dividido, né, ou unido, eu gosto mais da expressão unido. Unido em 3 pessoas diferentes, 3 pessoas coeternas,
com vontade própria, com desejos próprios, mas com, digamos assim, objetivos comuns. A divindade está unida num propósito só: manter a ordem no universo. E para manter a ordem no universo, a divindade dividida em 3 pessoas, cada um, sendo Deus, exerce uma função diferente. Observe que na criação, o Espírito Santo é quem vai dar o sopro de vida ao ser humano. Jó, capítulo 33, versículo 4, aponta que o Espírito Santo foi quem soprou nas narinas o fôlego da vida. Por isso, Romanos capítulo 8, versículo 2, diz que o Espírito Santo, ele produz vida. E a ausência do Espírito Santo leva o ser humano a caminhar para a morte eterna. É maravilhoso o tema da divindade. Eu queria gastar muito tempo aqui explicando maravilhosamente cada uma dessas partes. Mas se você tiver dúvida, você pode questionar, você pode mandar perguntas para mim. Agora, a Bíblia apresenta um só Deus, dividido ou unido em 3 pessoas diferentes, cada um exercendo uma função. Jesus Cristo, o Deus eterno, Ele é o Redentor, Ele é a salvação. Isaías 43, versículo 10 apresenta, versículo 11, que fora de Jesus Cristo, Deus, não há Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Lá no livro de Tito, existe um mesmo jogo de palavras. Paulo vai explicar a divindade, tanto do Pai, quanto do Filho e do Espírito Santo. E ele usa um jogo de palavras interessante aqui. Observa, Tito capítulo 3, tá? Tito capítulo 3. Veja como Paulo apresenta a divindade aqui para o pastorzinho, o Tito. O pastor lá na sua igreja, ele estava trabalhando e então Paulo vai apresentar aqui. No capítulo 2, a partir do versículo 11, ele diz assim: a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja que Paulo apresenta aqui Jesus Cristo como grande Deus e Salvador. Mas ele vai apresentar o Pai também. Diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso e de boas obras. Agora vamos para o capítulo 3, a partir do versículo 4. Aqui agora já é o Pai. Jesus Cristo, Paulo já está apresentando o Pai. Quando, porém, se manifestou a longanimidade de Deus, nosso Salvador. Não é Jesus Cristo aqui que ele está falando. Ele está falando de Deus, o Pai. Por que eu sei que é de Deus, o Pai, Renivaldo? Leia o versículo comigo. Quando, porém, se manifestou a longanimidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos nós, não de obras para que de justiça que nós houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui, Paulo já apresenta o Espírito Santo como um Deus purificador. E você pode comparar isso aqui com Hebreus capítulo 4, tá? A gente vai ler depois o versículo. Mas vamos lá. Que Deus derramou sobre nós. Preste atenção, porque se você não prestar atenção na leitura, você não vai entender, você não vai achar que a divindade, as 3 pessoas da divindade aqui. Mas observe, no capítulo 3, versículo 4 de Tito, ele apresenta Deus, o Pai, né, manifestando a sua graça através do Espírito Santo, para lavar a gente, para purificar a gente. Por quê? Versículo 6.
ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Veja que no capítulo 2 ele apresenta Jesus Cristo como grande Deus Salvador. Ele, Deus, se apresenta a si mesmo como Salvador. Isaías 43, versículo 11, nós podemos apresentar também como Pai. E aqui, agora ele diz, olha, que Deus derramou o Espírito Santo sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Preste atenção. O Espírito Santo aqui é um agente importantíssimo no projeto da salvação, da redenção. Ele se apresenta como Deus purificador. Aquele que lava, aquele que purifica, aquele que regenera, aquele que recria. Além de Jó apresentar o Espírito Santo como criador do ser humano, Paulo apresenta o Espírito Santo como aquele que cria o novo Renivaldo, que cria você novamente, que dá a você um novo coração, uma nova identidade, a identidade de filhos e filhas de Deus pela redenção, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Eu e você fomos comprados e redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ele é Deus. Então veja que a Bíblia aqui está apresentando os três. Mas a própria Bíblia também apresenta, Efésios, né? Capítulo 4 de Efésios, versículos 5 e 6. Diz assim, vamos ler o verso 4 também, 4 a 6. E há somente um corpo e um Espírito Santo. O corpo aqui não é o corpo físico não, está falando de um corpo, a igreja, tá? Está falando de um corpo, um movimento. E há um Espírito Santo só que conduz essa igreja, que conduz esse movimento, que conduz essa unidade cristã. Né? Há um só Espírito Santo, como foste também chamados a uma só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Então aqui nós estamos apresentando que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, em 1 João, capítulo 5, fica bem clara a divisão, ou as três pessoas separadamente. Tá bem? João, capítulo 5, a partir do verso 5. Diz assim, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Aqui apresenta a Jesus Cristo, né? E apresenta o próprio Deus. Agora no versículo 6 está escrito, este é aquele que veio por meio de sangue, Jesus Cristo, e não somente com sangue, mas também com água e com sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho da verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. Quando Jesus Cristo diz que ele é a verdade, João 14,6, Jeremias 10,10 diz que Deus é a verdade. Jeremias 10,10 a expressão é, Deus é verdadeiramente Deus. Aí nós temos traduzido assim, Deus é a verdade. Jeremias 10,10. E João 14,6, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E o Espírito Santo diz, eu sou a verdade. Portanto, o Espírito Santo, quando nos guia, ele nos guia a toda a verdade. Então a Bíblia apresenta a divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E Paulo, inclusive, quando ele vai abençoar a igreja de Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, segunda carta mesmo, capítulo 13, versículo 13, olha o que Paulo escreve, a bênção de Paulo para a igreja de Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, grande Deus e Salvador, Tito capítulo 2, versículo 12, né? Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, né? Capítulo 3, versículo 6, apresenta Jesus Cristo como Salvador, grande Deus. O Espírito Santo é Deus, Atos capítulo 5, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, o Espírito Santo é Deus. E aqui é a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus, as três pessoas. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo ordena o batismo, Mateus 28, versículo 20. Mateus 28, versículo 20. Leia comigo. Mateus 28, versículo 20. Está escrito.
ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 19, desculpe. Verso 19. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo, inclusive, disse em Mateus capítulo 12, versículo 33, que aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. O Espírito Santo, que traz a nós a possibilidade do arrependimento, da conversão, então ele não é menos e nem é menor do que Deus. Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus, tanto quanto Jesus Cristo, tanto quanto o Pai, o Deus eterno. Não há diferenciação entre eles. Os três são um, formando a divindade. E o batismo de Mateus capítulo 28, versículo 19, mostra para a gente que há uma ordem, há um comando de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra blasfêmia se refere especificamente a um insulto, um xingamento a um superior. Não existe blasfêmia a um igual. Ninguém blasfema do próximo. Se blasfema de uma autoridade superior a você. E especificamente a palavra blasfêmia na Bíblia está relacionada a Deus. Inclusive em Apocalipse, capítulo 14, né, a segunda besta, ela profere blasfêmia contra Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 2, diz que há um poder iníquo, cuja eficácia é a operação de Satanás, e ele profere blasfêmia. Qual é a blasfêmia que Paulo cita em Tessalonicenses? Porque ele se assenta na casa de Deus, no trono de Deus, arrogando-se como se fosse o próprio Deus. Então, Satanás foi quem se arvorou no céu e arrogantemente, orgulhosamente, presunçosamente, desejou e lutou e batalhou para substituir Deus, se colocando no trono de Deus, dizendo que se sentaria no trono de Deus e seria igual a Deus. Então, a gente percebe que há uma unidade na divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí você pode pensar comigo assim, e você pode até me questionar. Renivaldo, mas eu acho muito vaga a sua explicação. E como eu disse, o canal não tem o objetivo aqui de dissecar as coisas. Aliás, meu irmão, minha irmã, eu pergunto para você, para a gente concluir essa mensagem, eu pergunto para você o seguinte: qual seria o objetivo de Deus ao fazer uma autobiografia? Se Satanás no céu o acusou de ser arbitrário, de ser injusto, se Deus faz uma autobiografia de si mesmo, o que acontece? Satanás diz, ele está se amostrando, né? Como diz o baiano, né? Está se amostrando. Está querendo aparecer. Isso quer dizer, ele está mostrando seu orgulho, sua presunção, sua autossuficiência. Lógico, Deus poderia fazer isso, ele é Deus. Ele é autossuficiente, ele é autoexistente, né? Ele é presciente, ele é onisciente. Ele é eterno, ele é imutável. Ele é onipotente. Então Deus poderia. Mas o fato de a Bíblia apresentar Deus como amor, Deus é amor, 1 João 4, versículo 8, então o amor de Deus impede, não é bem impede, na verdade, o amor de Deus dispensa a autoapresentação.
Quando Deus se apresenta como um Deus de amor, que cuida, que protege, que zela, que tem ciúme dos seus filhos, ele dispensa a apresentação. E eu e você não precisamos de uma apresentação de Deus para ele dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Hoje, quando uma pessoa vai se apresentar, né, numa palestra, aí aparece lá o currículo dela. E nós gostamos de currículo, não é? Nós achamos que a pessoa é importante, que ela tem poder, que ela é uma pessoa eloquente, que ela é uma pessoa poderosa, que ela vai mudar a sua história pelo currículo. E Deus fez questão de não apresentar o seu currículo. Ele simplesmente disse, no princípio, Deus. Pronto. E agora ele vai apresentar os seus atributos. Ele vai apresentar a sua glória. Ele vai apresentar a sua majestade em ações. Ações de bondade, ações de graça, ações de misericórdia, ações de amor. Ou seja, o amor de Deus o leva a agir em favor do ser humano. Então eu não preciso de um currículo de Deus. Talvez você já tenha lido algum livro, né, de pensamento ateísta que questiona a existência de Deus. Porque onde ele nasceu, quando ele nasceu, quem são os pais de Deus, como ele surgiu, isso não é necessário. Paulo, inclusive, né, em Hebreus, nós vamos concluir com Hebreus, né, capítulo 11. Leia comigo Hebreus, capítulo 11. Veja aí o que Paulo diz que é essencial à fé cristã. O que importa, o que é relevante à fé cristã? Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler 2 versículos aí do capítulo 11. Né? O essencial da fé, o essencial do cristianismo, da fé cristã, da religião. E lembre que religião sempre menciono no contexto de ligação com Deus. Né? Aí Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A Bíblia contém 4.892 promessas. Então, a minha fé me leva a ter certeza e esperar o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Eu não preciso saber da biografia de Deus. Eu creio que Ele existe. Eu sei que Ele é Deus. Onisciente, onipresente, onipotente, eterno, imutável, amoroso, misericordioso. A biografia de Deus são os seus atributos. E ele se manifesta através dos seus atributos. Aí a gente compreende a justiça de Deus. E Paulo vai dizer que a fé é a certeza das coisas que eu espero, mas que eu não vejo. Diz o versículo aí, ó, a convicção de fatos que eu não vejo. Convicção de fatos. Que fatos? Deus é Deus. Ele é Deus. Está, digamos assim, a palavra Deus é atributo, tá? É função. Então, o Espírito Santo exerce a função de Deus. Jesus Cristo exerce a função de Deus. E o Pai exerce a função de Deus. 3 pessoas coeternas. A Bíblia não tem a palavra trindade, tá bom? Então eu não usei a palavra trindade aqui, até porque muita gente questiona essa questão, essa expressão, no caso, que muitos usam aí de trindade. São 3 pessoas. Então eu prefiro não usar uma coisa que tem gerado muita polêmica, essa questão de trindade. Dizem que vem do paganismo. Não vou entrar nesses detalhes. Agora o que eu quero é tirar uma lição prática para a gente. E a pergunta é, saber quem é Deus é relevante, é importante para mim? Ou eu posso ser feliz, desenvolver uma fé viva, robusta, apenas crendo? Hebreus 11, versículo 1, né? Crendo, né? Tendo a certeza, a convicção
dos fatos. O fato é que no princípio Deus, pronto. No princípio o verbo era Deus, Jesus Cristo. E o Espírito Santo é Deus. São três pessoas coeternas em um só Deus. E não é um ser só com três cabeças, não, por favor, né? Que eu já vi até numa revista religiosa, um com três cabeças. Não tem nada disso. São três pessoas diferentes. O Espírito Santo está aqui. Ele escolheu morar aqui. Deus sabia que a gente ia pecar. Então Deus, Jesus Cristo, disse: eu morro pelo pecador. Eu cumpro os requisitos da lei para fazer justiça à lei e manifestar a justiça de Deus. Ele se faz pecado por mim, por você, para manifestar a justiça de Deus, para que eu nele seja feito justiça de Deus, ou justo diante de Deus, um com Deus, para viver em harmonia com a santa lei. E a Hebreus capítulo 11, versículo 6, olha o que está escrito, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. Observe o versículo 1. O versículo 1 diz que eu preciso ter convicção, certeza, base, alicerce de fé, crendo, tendo certeza dos fatos. O fato é que Deus é Deus. E eu não preciso de uma justificativa para acreditar nisso, porque eu creio na palavra. A palavra de Deus apresenta Deus pelos seus atributos e pelas suas ações. Ele prova o seu amor através das suas ações. E mais, diz aí, é impossível que aquele que se aproxima de Deus, é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Você precisa crer que Ele existe. E mais, o versículo não termina aí. Não é só crer. Eu agora tenho certeza que Ele não só existe, mas Ele trabalha pela minha felicidade. Diz o versículo aí, olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador. A palavra galardoador é aquele que traz um galardão, traz um pagamento, traz um presente para mim e para você. Eu creio que Deus existe e Ele está disposto a dia trazer coisas maravilhosas para mim. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz, né, que Deus tem um plano maravilhoso para mim e para você. Ele tem um final glorioso para nós. A história deste mundo não vai terminar no caos. A história deste mundo vai terminar com a vinda de Deus morar entre nós pessoalmente. O galardão de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Mas Apocalipse capítulo 21, versículo 3, diz que o próprio Deus vai trazer a cidade santa, a nova Jerusalém, para morar conosco aqui. Ele será o nosso Deus e nós seremos seu povo. Ele será o nosso Pai e nós seremos seus filhos. Esse é o verdadeiro galardão, a vida eterna. Lógico que eu posso hoje orar e pedir a Deus por uma cura, eu posso pedir a Deus um emprego, eu posso pedir uma esposa, eu posso pedir um esposo, eu posso pedir a Deus o que eu quiser. São presentes, são galardões, pagamentos, né, ou presentes que Deus tem para nós. Mas o maior presente de Deus para nós é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, meu irmão, antes de você ficar aí questionando, Renivaldo, mas aí... Sabe, porque essas discussões não levam a lugar nenhum. Quando você abre a Bíblia, você encontra um Deus agindo, um Deus trabalhando, um Deus que suja as suas mãos no barro para moldar você à imagem e semelhança dele. E esse Deus, ao longo da história, a Bíblia vai apresentar, a Bíblia que é a carta do amor de Deus para nós, o manual, o livro de Deus,
escrita por homens santos, inspirados, iluminados pelo Espírito Santo. E aqui nesse livro, Deus se apresenta para você como alguém interessado em você. Ele não precisa de autobiografia do que ele criou, do que ele fez, do poder que ele tem, porque ele tem manifestado o seu poder em transformar a mim e a você. Deus tem manifestado o seu poder ao cuidar de mim e de você. Não quer você hoje colocar Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 6 em prática na sua vida? Primeiro, você precisa ter certeza do que espera por você. E o que está esperando por você, Jeremias 11, capítulo 29, versículo 11, diz que Deus tem um final glorioso para mim e para você. O que nos espera não é caos, não é destruição, é vida eterna, porque Deus trabalha para nos salvar. E Hebreus 11, versículo 6 diz que você tem um galardão. Deus tem preparado um galardão para mim e para você. Então, por que eu preciso saber quem é Deus, o que Ele fez, de onde Ele veio? Não, o que importa para mim é que hoje Ele olha para mim e diz: Renivaldo, eu sou teu pai. Eu estou cuidando de você. Não importa os vales, não importa os rios, não importa o fogo, não importa as fornalhas que você tenha que atravessar, que você tenha que entrar, não importa as lutas que você tenha que travar, eu estarei com você. Mateus capítulo 28, versículo 20, eu estarei com você. Eu sou teu Deus. Isaías 43, versículo 11, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Então por que eu tenho que questionar a origem e a existência de Deus? Eu creio que Ele existe, eu creio que Ele é real, e eu creio que Ele está aqui cuidando de mim, cuidando de você. Você crê isto? Você aceita isto? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu bom Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, e é diante de Ti que queremos viver para sempre. Aceite a todos nós, Pai, abençoe a todos nós e cura-nos de nossa incredulidade, perdoa-nos de nossa incredulidade, ajuda-nos a crer, porque muitas vezes duvidamos do Teu poder e da Tua própria existência. Achamos que se o Senhor existisse, que se o Senhor for bom, o Senhor não permitiria que a gente passasse pela lágrima e pela dor. E por isso negamos o Senhor, fugimos, resistimos e o abandonamos. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e cure a gente, para que a gente jamais duvide da Tua existência, mas que cada dia a gente abrace o Senhor pela fé e busque do Senhor a resposta certa para os nossos dilemas. Cuide da gente, salve a gente, perdoe a gente e transforme a vida da gente. Nós o adoramos, te agradecendo pelas promessas maravilhosas da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.